falando sobre arrependimento e preparação. Mas antes da gente dar continuidade, a gente vai chamar o pessoal da música. Cadê o pessoal que canta comigo aqui? A gente vai cantar a música Nas Mãos do Oleiro. Vamos ficar em pé? Vocês já estão cansados de ficar sentados. Passaram a noite todo dia deitado, agora fica sentado. Qualquer dia, quando fizer um momento de louvor aqui, a gente vai fazer um momento de louvor todo em pé. Só senta na hora da brincadeira. Nas Mãos do Oleiro. Música muito bonita. Vamos cantar, eu sou
Aqueles que podem, vão ficar de joelhos. Senhor, nosso Deus, querido e maravilhoso Pai, a nossa gratidão a Ti é porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor tem inspirado em nós o poder do Teu Santo Espírito. Que esse mesmo poder seja nesta manhã como mensageiro, que ele possa ser um vaso de bênçãos, usado pelo Senhor, que é o oleiro. A tua igreja está nesse momento de joelho curvado diante da tua presença, com o coração agradecido pelo sábado, pelos momentos que já vivemos aqui na tua casa. Mas nesse momento, Pai, queremos pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da tua palavra. Abençoa cada família aqui representada, cada visitante, cada filho teu. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, reavivados com o teu poder. Que possamos cada vez mais buscar fazer a tua vontade. Que possamos nos preparar para o grande dia da tua volta. Perdoa nossos pecados. Toma nossa vida em teus braços, guia nossos passos em teus santos caminhos. Nós oramos ao Senhor, não porque haja mérito em nós, mas nos méritos do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, eu acredito que você já bebeu água, não chegou minha água ainda, mas vai chegar, vou precisar. Nós continuamos sobre a série Arrependimento e Reparação. Esse é o terceiro episódio, uma série difícil, porque é uma série que pregador, se puder sentar, porque ela trabalha na perspectiva de nós como algozes, como perpetradores do mal, como alguém que causa dano nas outras pessoas, como alguém que erra, como alguém que peca, como alguém que faz as coisas erradas e precisa de arrependimento e precisa de reparação. Na maior parte das vezes, quando tratamos de perdão, de arrependimento, nós tratamos na perspectiva quando os outros fazem dano a gente, nos fazem mal. Mas essa série é especial, dedicada a nós. Mas é difícil porque, já falei algumas vezes com vocês, nós somos os mocinhos de nossa própria história. Ninguém é vilão de sua própria história. Só o microfone que é vilão aqui da... E a gente precisa entender que muitas vezes nós ofendemos, maltratamos, oprimimos, causamos danos às pessoas e nós precisamos nos arrependermos. Já falamos bastante sobre isso nos outros episódios. E outra coisa, nós precisamos muitas vezes de fazer a reparação do dano. E hoje a gente vai tratar um pouquinho mais sobre essa questão de reparação, né? Porque muitas vezes o motorista atropela uma pessoa, o que é que ele faz na maioria das vezes? Vai embora. A gente vê incansáveis vídeos
nós não estamos dispostos a fazer reparação, mas a reparação ela é necessária. Se há dano e tem possível reparação, nós precisamos fazer reparação. Se você está dirigindo e atropela alguém, independente se a culpa é sua ou não, precisa haver reparação. O pessoal que gosta de viajar e se hospedar, às vezes você vai se hospedar em um lugar, num flat, numa casa, num hotel, numa pousada, e no manuseio lá você quebra alguma coisa. Já aconteceu com você isso? Qual é a nossa primeira reação? Pega e coloca no lixo e não diz nada. Eu digo porque já aconteceu comigo. Eu não estou apontando para ninguém. Já aconteceu comigo. E muitas vezes a gente não se preocupa na reparação. E a gente dá N motivos e desculpas para que isso não aconteça. E tem uma frase que eu achei bem interessante. Funcional? Passa aí, passa na mão mesmo. Está funcionando. Essa série é baseada no livro da Rabina Dani Rotenberg, Arrependimento e Reparação. É muito interessante, ela fala dos ensinos de Maimônides, que é outro rabino muito importante da tradição judaica, que fala sobre arrependimento, perdão e restauração dentro da cultura judaica. É a interpretação da Mishnah e do Talmud ele faz. E ela fala a respeito do livro dele, que é bem interessante. Né? Mas tem uma frase que eu separei para você. Olha, está passando agora. Vamos lá. A principal diferença, o que diferencia homens de meninos, é que homens erram, assumem a responsabilidade, reparam, fazem a reparação e aceitam a consequência. Está cheio de moleque na sociedade que atropela e corre, que engravida e foge. A diferença dos homens é que eles erram. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Tem um grupo aqui. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Mas os verdadeiros homens de Deus, eles assumem a responsabilidade do erro, fazem a reparação e aceitam as consequências. Nós falamos sobre isso aqui nos episódios passados. E Deus tem uma preocupação quando ele estava ensinando a Israel, quando ele trouxe Israel do Egito para o deserto. Ele tinha uma preocupação nessa questão de reparação, de arrependimento e de reparação. Porque a reparação, ela trabalha também a lógica da redenção. Houve um erro no Éden. Deus não foi o culpado. Mas mesmo assim, ele é quem toma a iniciativa de reparação. Quando Deus está reeducando Israel no deserto, tem várias leis, e eu vou apresentar algumas delas para vocês aqui. Talvez alguém nunca tenha visto isso, esses versos, mas eu vou mostrar para vocês. E Deus fala que precisa haver reparação. É necessário que haja reparação. Essas leis, elas cumpriam um propósito específico e que nos deixam uma lição importante. Onde há erro, precisa haver arrependimento e reparação. Vamos ver alguma delas? Êxodo. Abra sua Bíblia aí. Vai estar aqui, mas você abre sua Bíblia. Se você vai usar a Bíblia no celular, você coloca no modo silencioso ou no modo avião, porque a única notificação que nós queremos ter aqui é a notificação do Espírito Santo na nossa mente, trazendo lições. Amém. Êxodo 21. Tem algumas coisas aqui que a gente vai ver. Vamos lá. Encontrou? Diz assim, ó. Vou ler porque tem mais aqui. 3 ou 4, por exemplo. Olha o que Deus está dizendo. Êxodo 21. O povo vem do Egito, vem para o deserto. Deus começa a reeducar o povo. Deus dá a lei ao povo.
a lei moral, os 10 mandamentos, e depois Deus dá algumas leis de convívio social. Olha essas leis, o que é que está dizendo? A primeira, uma delas aqui, ó. Se dois brigarem, presta atenção. Se dois brigarem de um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido se ele não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará que seja completamente curado. Vê que coisa interessante. Olha a lei que Deus dá para Israel. Deus está dizendo, tem duas pessoas brigando. Um feriu o outro não morreu. Aquele que está ferido, o que feriu aquele que agora está impossibilitado de fazer alguma coisa, tem a obrigação de reparar seu dano, fazendo o quê? Pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Vai pagar o remédio. Vai pagar o médico, as despesas médicas do remédio. Vai dar a cesta básica até ele para curar. Trazendo para os nossos filhos. Olha, perceba a preocupação de Deus no que tange a reparação de um dano causado. Veja a extensão daquilo que Deus considera na relação de dano. Pagará o dano que fez e vai sustentar o camarada até ficar curado. Alguém diz, eita, eu bati no carro de outra pessoa, mas não tenho dinheiro para pagar. E aí a gente entra numa reflexão mais profunda do que isso. Se você não tem dinheiro para um eventual dano em um carro de terceiro, por que você está andando de carro? Se você não tem dinheiro para colocar seu carro no seguro, que já tem a proteção a terceiro, por que você está andando de carro? Se você não tem condições de reparar o possível dano. Tem gente que... Por que você está dirigindo nos outros perigos? Tem gente que gosta de pegar carro emprestado, sem ser habilitado. Quem empresta está assumindo um risco também, aos não habilitados, eu estou falando. Se acontecer algum dano, veja o que é que Deus está dizendo aqui. Tem que reparar o dano causado. Tem mais, vamos lá, tem mais. Se homens brigarem, está falando de briga, mais briga aqui, ó. Se homens, vou gostar de brigar, pessoal. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, presta atenção. É Deus que está, é a lei, é Deus que está falando isso, tá bom? Não é lei de Moisés, não é lei de Deus para o povo daquela época. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, Êxodo 21, 22, 25, e forem causa que abortem, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que exigiu o marido da mulher. Está entendendo o que Deus está dizendo para o povo? Feriu a mulher, ela abortou. O que o marido pedir de dano, de indenização, você vai ter que pagar. E pagará como os juízes determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será... E essa parte aqui que a gente não entende. Porque quem está falando aqui não é Moisés, quem está falando é Deus. Se uma pessoa... Olha o que o verso está dizendo. Se uma pessoa causar dano a uma mulher grávida, se ela abortar e não tiver mais nenhum dano, vai pagar o que exigir. Mas se matar a mulher, é vida por vida. E agora? E agora? Deus está dizendo. Agora veja. Por que ele está falando aqui vida por vida? Não vou entrar nesse mérito, mas Deus, Ele leva em conta muito a sério a vida do ser humano. Ao ponto de dizer, tirou uma vida, tem que pagar a sua própria vida.
propriedade disso. Causar danos aos outros exige reparação. A gente precisa entender isso. Isso é tão sério que dentro da Mishnah, na tradição judaica, ele diz o seguinte, que se alguém causar a você um dano irreversível, poderíamos colocar aqui um dano irreversível, uma morte, a pessoa ou a família que sofreu o dano não tem obrigação de perdoar a pessoa. Dentro da Mishnah. Aí Deus diz, não tem que pagar com a própria vida. Isso é forte. Se tem mais, vamos ver se tem mais aqui. Tem mais alguma coisa relacionada à reparação? Tem mais. Agora o versículo, o capítulo 21, ainda versículo 28 até o 32. Olha agora. A gente estava falando de briga entre pessoas. Agora ele vai para outra esfera aqui de animais. Os donos de animais. Se lembra aí da legislação do prefeito aí? Não é errado não. Mas é aqui, ó. Deus dizendo para o povo de Israel, preste atenção, se um boi chifrar um homem ou uma mulher fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas, olha, preste atenção, e ele faz, vou só dar um spoiler para você, ele faz diferença aqui, daquilo que a gente vai chamar de dano culposo e dano doloso, com intenção de matar e sem intenção de matar. E é aplicado na legislação. Mas olha, se um boi chifrar um homem ou uma mulher fazendo com que morra, o boi será apedrejado, dele não será, a carne dele não será comida, mas o dono será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Dano culposo, dano doloso, pecado voluntário e pecado involuntário. Certo? Diz mais, continua dizendo. Isso é interessante agora, a continuação. Então ele termina dizendo aqui que também será morto quem? O dono do boi. Quem cria boi aí, cuidado. Será morto o dono do boi. Mas existe uma cláusula que Deus coloca nessa lei que diz o seguinte: se lhe for exigido um resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe foi exigido. Ah, eu não quero morrer não. Pronto, então o que a família pedir lá, você vai ter que dar tudo o que lhe foi exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá o pagamento de 360 gramas de prata e o boi será mais casos de danos e reparação. Só que tem 3 instâncias aqui que são interessantes. Não sei se vocês perceberam. Tem 3 instâncias que são interessantes aqui. Primeira instância, a instância pessoal. Que tem uma instância pessoal, tem uma instância familiar e tem uma instância patrimonial. Então a pessoal, Deus trabalha no critério pessoal. Deus também trabalha se esse dano for com alguém da família e se for com um escravo. Na época, escravo era uma propriedade, tá bom? Não era familiarizado como é hoje, não. Certo? Não era humanizado, não. Da forma que se pensa hoje, não. Então, 3 instâncias Deus está dizendo aqui: na instância pessoal, na instância familiar e na instância patrimonial. Então, quando houver dano nessas 3 instâncias, para Israel, essas cláusulas aqui seriam aplicadas. Interessante, quando ele fala de resgate da vida, Deus está colocando ali uma exceção bem interessante. E aqui, eu queria falar com vocês, tem o dano culposo, é aquele quando não há intenção. O
o boi chifrou e matou uma pessoa, mas não foi culpa do dono. Sei lá, o boi se soltou, ou o boi fugiu do cercado, não foi culpa do dono. Então tem uma coisa, é uma coisa. O boi será apedrejado e também será morto seu dono. Quando vem. Não. O boi será apedrejado e a sua carne não será comida. Não há intenção de matar, certo? Mas se o boi já era daquele jeito, o dono sabia, o dono deixou solto, é dano doloso. Então quem é culpado? Os donos. Cuidado com os animais. A gente tem muito aí, e quem gosta de criar, eu acho bonito, tinha vontade, mas não tem uma coragem ainda, é de criar animais, cachorro, pitbull. Cuidado. Tem que ter muito cuidado com isso. Vamos mais um exemplo para a gente finalizar essa parte de reparação. Só para vocês entenderem como Deus considera. Como Deus considera a seriedade desse negócio de reparar que foi o dano causado. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Agora o capítulo é o 22, do versículo 1 a 4. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Se alguém furtar, já partimos outra esfera aqui, tá bom? Furto. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha, e aqui tem um spoiler de uma história lá do Novo Testamento. Vê se vocês vão saber que história é essa. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal por um boi, presta atenção nisso aqui, ó. Se alguém furtar uma ovelha ou um boi e abater um animal, ele diz aqui, ó, diz para Israel. Concentrar? Um boi, uma ovelha e abater e vender o animal por um boi, se pagará quanto? 5 bois. E 4 ovelhas por uma ovelha. Isso aqui, ó, 4 ovelhas por uma ovelha, tem uma história lá no Novo Testamento que tem uma história sobre isso. Né? Se um ladrão for achado arrombando uma casa, sendo ferido, morrer, quem o ferido não será culpado de sangue. Se porém já pensou quando isso aconteceu, quem ferido será culpado de sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquele que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o boi. Para vocês entenderem. Em algumas questões, a reparação é maior do que o dano que foi causado. Roubou um boi e vendeu o boi. Tem que pagar quanto? 5 vezes mais. Uma ovelha, pegou uma ovelha, vendeu uma ovelha, tem que pagar quanto? Restitui quanto? 4 vezes mais. Lembra de quem 4 vezes mais? Zaqueu. Quando Zaqueu promete restituir 4 vezes mais aqui, ele tem defraudado, tem um livro direto com isso aqui. Zaqueu entendia o que ele estava fazendo, que ele estava furtando das ovelhas de Israel. E ele não diz aquilo aleatoriamente, ele diz já baseado naquilo que existia dentro da tradição judaica sobre arrependimento e reparação. 4 vezes mais, restituição total, restituição em dobro. Em alguns casos tem que pagar o dobro, em alguns casos tem que fazer restituição total, em alguns casos 4 vezes, em alguns casos 5 vezes mais. Mas Deus está dizendo que em caso de dano precisa haver reparação. É casos que apresentam forma diferente de reparação, mostrando que as diferentes formas que precisamos restituir aqueles a quem causamos danos. E eu encerro os exemplos aqui, e agora a gente vai para uma esfera muito mais difícil. Isso aqui é fácil da gente entender, talvez não seja muito fácil de fazer, mas é fácil de entender. A pergunta é, queridos,
danos mentais e emocionais que causamos a outras pessoas. Como podemos restituir? Sabe quando o marido está com um probleminha com a mulher e está tendo uma briga ali, o que é que o marido costuma fazer? Na maioria das vezes. Ele sai. A mulher está lá, e ele sai. O que é que a mulher faz? A mulher vai atrás porque ela quer conversar, quer falar. Mas às vezes, ele sabe por que o homem sai às vezes? É porque o homem não suporta murmuração, reclamação. Salomão fala muito disso também. Mas se o homem quiser brigar também, o dano não vai ser maior? Se saírem algumas palavras de nossa boca como nós estamos irritados, o dano emocional, como nós vamos curar o dano emocional? Então tem coisa que quando eu estou irritado, eu saio de casa. Porque se for para falar, a gente fala na impulsividade. E como é que eu vou restituir o dano emocional? O dano mental que foi causado por uma palavra dita impensadamente. O dano da fofoca, da maledicência e da língua possuída pelo capiroto. Como restituir um dano desse? Denigriu sua imagem, mentiu sobre você. Como podemos restituir um dano desse? Um dano de imagem, um dano emocional? E a gente faz isso direto. A gente fofoca, a gente inventa coisas sobre os outros, para que outras pessoas tenham o mesmo pensamento que a gente sobre determinada pessoa. Como é que nós podemos restituir esses danos? Eu estou perguntando para vocês, mas eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta para isso não. Pronta não. É ficar aí. Restituir 4 vezes quando você rouba uma ou você atropelou, você sujeitar a sexta básica é fácil. Como restituir, reparar o erro que foi de ordem emocional? Quando você olhou para sua mulher ou para sua esposa e você disse uma frase que destruiu emocionalmente ele, que colocou ele para baixo, que feriu totalmente a autoestima dele. Como reparar isso? Precisamos de arrependimento e reparação. Nós vimos aqui, deixa eu só relembrar para vocês, 5 coisas para a gente buscar um arrependimento genuíno. Então, primeiro, eu vou passar rápido, vocês já viram isso no primeiro episódio, eu falei no segundo. Então, primeiro a gente tem que nomear aquilo que a gente fez. Eu fiz isso. É difícil para a mulher, mas tem que ser eu fiz isso e assumir a responsabilidade. Bateu com o carro, bateu outra pessoa, para. Ah, mas eu tenho medo de ser linchado. Assuma as consequências do que você fez, intencional ou não intencionalmente. Nomeie aquilo que você fez. Segundo, iniciar um processo de mudança interior. Terceiro, realizar restituição possível e aceitar as consequências. Tudo tem consequência. Quarto, pedir desculpa. Não está no vocabulário da maioria das mulheres casadas. Não está. Eu vi falar disso, eu vi esses dias. Não, mas não é você não, você é. Eu vi esse dia uma mulher reclamando que foi fazer terapia e a psicóloga disse que ela não pode falar, a psicóloga disse que ela tinha que pedir desculpa a seu marido pelo que ela tinha feito. E ela fez um vídeo desabafando. Eu acredito que seja mesmo, tomara que seja. Mas disse que é o fim dos tempos. Como é que uma mulher vai pedir desculpa ao marido se ela está sempre certa? Só os casados não entendem isso. Mas vamos lá. Pedir desculpas. E tinha que fazer escolhas diferentes. Buscar uma mudança genuína. Bem,
para a gente finalizar com algumas coisas para a gente refletir aqui. Dentro da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, não existe relação direta de arrependimento e perdão. Eu explico a vocês. A Bíblia, Deus manda na Bíblia, Deus manda a gente se arrepender e reparar quando nós somos os errados da história. Mas a Bíblia, ela não pressiona o ofendido a perdoar. Porque o arrependimento e a reparação tem a ver com quem causa dano. O perdão tem a ver com a vítima. E aí a gente não tem controle sobre isso. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, a gente acha que porque você se arrependeu, a pessoa tem que lhe perdoar. A gente vê muito isso dentro dos relacionamentos conjugais. O marido vai trair a mulher. Ah não, mas eu me arrependi, eu disse a ela que não ia fazer mais e tal. Ela tem que me perdoar. E não está relacionado a isso. O arrependimento e a reparação é para quem causa dano. O perdão é com a vítima. E aí ela vai oferecer o perdão quando ela quiser. Isso leva tempo. Se ela quiser, e é um processo dela. Seu processo é a se arrepender e reparar. Eu recebi uma notícia esses dias que me deixou muito feliz. Quando eu estava preparando essa série, eu estava me perguntando, orando a Deus, Senhor, quem foram as pessoas com as quais visivelmente, conscientemente, eu sei que eu machuquei, e eu preciso fazer alguma reparação, me arrepender. E veio uma pessoa em mente, uma pessoa que teve um mal entendido há algum tempo atrás, quase 10 anos atrás, e eu fui lá e a gente conversou, e eu pedi perdão, e fui lá, conversei com a pessoa, mas eu percebi que a pessoa, ela não deu o perdão. E eu ficava me martelando, mas por que eu me arrependi? Eu consertei o erro e tal. E sempre eu falo com essa pessoa fala, mas de maneira diferente, bem diferente. E quando foi uma semana dessas, 2 semanas atrás, essa pessoa falou para outra pessoa e me elogiou por uma coisa que eu fiz. E eu sabia fazer muito bem aquilo, eu fiz um trabalho que eu fiz lá. E eu percebi que essa pessoa, ao longo do tempo, vai mudando. E eu fiquei feliz, porque, embora eu já tenha me arrependido, está acontecendo mais 10 anos atrás, reparei, mas você fica preocupado, será que essa pessoa vai perdoar? Você vai vendo o processo da pessoa. E hoje é uma pessoa muito mais aberta ao perdão. Eu acredito que ela já tenha outra visão sobre o perdão, e isso me deixou muito feliz, porque a gente magoa, a gente machuca, e às vezes a pessoa não quer perdoar, e é com ela, a gente não tem o que fazer. A parte da gente é se arrepender e reparar, porque na Bíblia existem 2 radicais, no Antigo Testamento existem 2 radicais para arrependimento, que é o radical Salá e Nassá. 40 vezes aparece o radical Salá, 17 vezes o radical perdão, 17 vezes Nassá. E na maioria das vezes é Deus que perdoa. No Antigo Testamento é Deus que perdoa, o homem não perdoa, não tem condições de perdoar. Só para você ter ideia, o radical Nassá, que é perdão, aparece 16 vezes no Antigo Testamento. 17 vezes. Dessas 17 vezes, 16 vezes é Deus que perdoa. E somente uma vez é atribuído ao ser humano, que é quando os irmãos de José
vão lá e pedem perdão a José para que o pai está morrendo ali, para que José não se vingue e tal. Então no Antigo Testamento é assim, só Deus perdoa. Quando Jesus vem no Novo Testamento, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. E agora Jesus começa uma nova dinâmica. Perdoe uns aos outros. Aí vem o Pai Nosso que a gente estudou no última vez que a gente falou sobre esse tema. Perdoai as minhas dívidas como eu tenho perdoado a quem me deve. E Jesus vai colocando dentro de nós essa nova dinâmica. Existe o perdão que Deus dá, mas também existe o perdão que nós precisamos oferecer. E eu vou terminar agora com 3 citações. Existe um livro, não está traduzido para o português, mas eu peguei só 3 citações dele. O livro traduzido para o português é assim: Perdoe idiotas. Falando sobre o perdão. Perdoe idiotas. A autora do livro ela faz algumas questões que precisa pensar. Primeira, e se o perdão, lá se tiver música sobre o perdão, se não tiver, a gente canta mesmo. E se o perdão for um alicate que quebra as correntes nos prende? Ela chama a vida de se o perdão for um alicate que quebra as correntes nos prende. Ela continua dizendo: volta aí para ver se vai aparecer. Volta. E outro. É essa daí. Quando somos maltratados, nós ficamos presos emocionalmente a pessoas, a lugares, a coisas. A nossa mente fica presa àquela pessoa que nos machucou. A nossa mente fica presa emocionalmente e quando a gente vê ela, parece que o coração começa a acelerar, bate a arritmia e a ansiedade, e a gente tem que sair para se acalmar. E se o perdão for um alicate que quebra essas correntes? Ela reflete. E para terminar, ela diz: pessoas livres não são pessoas controladas pelo passado. Pessoas livres não se ofendem facilmente, não estão acorrentadas a ressentimento. Mas eu queria que você fosse para casa pensando nisso aqui. E se o perdão for um alicate que quebra as correntes que nos prende? Sabe, os ensinos de Cristo, eles convergem para essa linha de que vamos errar, um vai machucar o outro, mas ele chama a gente ao arrependimento e ao perdão. Perdoai uns aos outros, arrependei-vos. Tem alguém na sua vida que está preso a você emocionalmente porque você pecou contra ela? Tem pessoas que quando você vê, você passa por outro lado da rua. Tem pessoas que quando chega em alguns lugares você sai, porque você está preso ao ato errado que elas fizeram. O perdão de Deus é o alicate que quebra as correntes do discórdia. Que nós possamos exercer isso. E quando for necessário a reparação, nós sejamos, além de reparadores de crédito, sejamos reparadores de danos causados por nós. Que Deus nos abençoe. Vai ter música? Vai.
Algumas vezes, Deus, esse barro que somos nós, se estragam a vida dos outros. Que o teu Espírito comova o nosso coração e leve o nosso coração ao arrependimento, à reparação
para que a graça do perdão seja uma experiência contínua entre nós. Não há nenhum justo, Senhor, nenhum sequer. Não há maridos perfeitos, não há mulheres perfeitas. Não há líderes perfeitos, não há liderados perfeitos. Todos nós erramos. E vez ou outra causamos dano aos nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude no arrependimento, na reparação, para que haja perdão, em nome de Jesus. Amém.